Estou aqui com minhas amigas. Está aqui ao meu lado Dani. Olá, Dani. Olá, é um gosto estar aqui novamente nesse podcast com minhas amigas. E também com Maína. Olá a todas. E Jaqueline, hoje conosco também. Olá a todas. E bueno, vamos falar um pouco destes conflitos, não? Porque nós hoje já não somos tão jovencitas, Sim. mas já fomos um dia. Já passamos por isso. Exatamente por estas etapas, não? Que tanto nos hizo ter estes conflitos, estas dúvidas, llenas de perguntas. E isso, muitas jovens que nos escutam, que nos veem neste momento, passam por estas situações. Então, nós vamos hoje aclarar um pouquinho sobre isso, falar, contestar algumas perguntas que já estamos aqui recebemos, porque muitas vezes atendemos, não, jovens que passam por estas situações e não sabem como que elas devem actuar aí, lidar com isso. E nele momento, você vê que, e nele momento que elas estão passando por esses conflitos, que um passa por esses conflitos, parece que nada ele entende, nada ele compreende. Ella pensa, ai Deus, me estou passando por isso, pero nada me compreende, nada me pode ajudar. Por isso vamos estar falando desse tema e falando com eles como elas podem vencer esses conflitos, né? Que todos passamos, em todas as etapas, nós passamos, pero em la juventude parece que isso empeora mais, né? Não, parece que há monstro aí em nossos pensamentos, algo que é sencillo. Quizás hoje, se eu miro hacia atrás, as coisas que vivenciei, que para mim era terrível, então eu miro hacia atrás e miro, uau, era sencillo, pero vivendo e sem ter algum conhecimento, em aquele momento me aterrava ou me parava ou deixava que eu estivesse com medo. Então, é bueno falar sobre isso, porque quando falamos, sale, nossa mente abre e entendemos o que temos que fazer, não? Sim, porque às vezes vivimos em um mundo como parece que criamos, não? Um mundo pequenito aí que estamos e todos os problemas parecem demasiado grandes, todos os conflitos, uno se mira um pouco perdido diante disso. Pero nós vamos justamente falar sobre experiências também que passamos, não? E para começar, já vamos com algumas... Bueno, antes das perguntas, de contestar, nós estamos por várias, não estamos somente aqui em YouTube, estamos também em Spotify, estamos também em Instagram com este mesmo nome, Podcast com Ellas. Então, se quer, comparta estes episódios, porque são de grande ajuda para todas as mulheres, não? Porque cada episódio estamos abordando um tema para ajudar a cada uma das mulheres que nos acompanham. E eles hasta podem deixar suas perguntas, não suas dúvidas, se tem alguma dúvida, alguma pergunta e queira deixar aí, sim, né? Sim, estaremos contestando estas perguntas. Vamos começar então. Jaqueline tem uma pergunta aí, não? Temos aqui uma pergunta de uma jovem que perguntou assim: como actuar quando somos ignorados? Como entender e lidar com o rechazo de los amigos em la escola? Eu, personalmente, me identifiquei muito assim com esta pergunta, porque luego que cheguei à igreja, eu vivi muito esta pergunta desta jovem, porque eu recuerdo que eu tinha amigas, não? Pero assim, quando eu empecé, ¿no? a entender las cosas de Dios, a conocer la fe, yo me acuerdo que yo invité a ellas, ¿no? A la iglesia. Y luego ellas me rechazaron. Ellas no quisieron estar ahí. Y yo tuve este conflicto. ¿Y ahora cómo me voy a quedar adentro de la escuela? Me voy a quedar sola, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba terminando el high school y yo dije, me vou quedar Não sola. tenho mais amigas. Não tenho mais amigas. E como Maína estava falando, não parece que este problema em minha cabeça era muito grande. E eu disse, como vou actuar? Quero ter as amistades de ella, não quero perder as amistades de ellas, não? E eu recuerdo que eu las buscava, pero ellas já não queriam mais estar comigo. Justamente porque eu havia, não... cambiado. Eu estava conhecendo uma fé em Deus, em el Senhor Jesus, pero ellas não queriam estar aí nesta mesma fé comigo. E esta é a situação de muitas jovens. Sim. Eu passei por isso também e às vezes porque quando eu era muito deprimida, muito
tenía muchas amistades, pero era muy deprimida. Pero delante de ellos no me comportaba así. Estaba siempre como que feliz, ¿no? Pero esta felicidade, obviamente, não era verdadeira. E quando eu também conheci a Deus, este verdadeiro Deus, e passei a ter esta alegria, então uno quer passar isso adiante. Sí. Não quer quedar solamente para si mesmo. E justo lo que passa. Queremos hablar desta fé, queremos hablar de lo que sucedió con nosotros, pero muitos a vezes não querem. Sí. E acabam aislándose, né, de nós. E isso genera em los jóvenes, que hago agora? Sí. Me sentia sola, pero aí está la gran cosa, ¿no? Secreto. Nosotros quedamos solos, pero é importante saber, estou solo porque eles não querem saber desta fé que eu tenho. Pero que é o que tenho que fazer? Necessito mostrar meu testemunho e saber que hoje já mis valores são diferentes. Então, obviamente, habrá esta separação. Sí. Y no hay nada malo en ser diferente. Es bueno ser diferente. Entonces, a veces uno piensa, yo soy la diferente de la turma, yo no tengo los novios que ellas tienen, yo no salgo como ellas salen. Pero no hay problema. Ser diferente en este mundo es algo valioso, porque afuera, si mirarmos las redes sociales, todos quieren ser igual. La misma ropa, la misma forma de hablar, la misma manera de peinarse, la misma vestimenta. Pero en la realidad, una persona que es de Dios, que es diferente, llama la atención porque tiene algo más, tiene algo que realmente los otros no tienen. Entonces no hay problema en ser diferente. La diferencia va a reflejar el Señor Jesús. Y uno vai ter que assim manter-se e saber que vai venir outras amistades que te hacen bem, vai ter amistades em la igreja que te vão acercar a Deus, e isso vai suplir. E mais, a amistade que uno tem com Deus já vai fortalecer esta jovem, por exemplo, que está passando por isso, e saber, ok, elas não me hacen caso, elas não estão comigo, mas eu tenho meu Deus, e Ele é valioso, então vale a pena. Amigo perfeito, Sí. ¿no? Porque uno conoce el amigo perfecto, que siempre me va a entender, porque Sí. la pregunta que yo me hice cuando eso empezó a pasar conmigo en la época, yo vi, pero ¿por qué ahora nadie quiere acercarme a mí? Antes, cuando yo necesitaba, en los momentos difíciles que yo tuve, nadie me pudo ayudar. Ninguna de ellas me pudo ayudar. Pero ahora yo tengo este Dios en mi vida, en mi corazón, y ellas no quieren acercarse a mí, pero yo me puse así, no hay problema. Yo voy estar aquí estudiando más, porque antes no estudiaba tanto, estaba involucrada con él. Entonces ahora voy a concentrarme en mis estudios. Y como dijiste, en la iglesia yo empecé a hacer nuevas amistades. Sí. Porque la Biblia incluso dice eso, ¿no? Que la amistad del mundo es enemistad Sí. contra Dios. Sí. Entonces no es que yo no voy a hablar con nadie más, no, pero yo tengo que mostrar mi testimonio, dar un buen testimonio, de alguna manera intentar ayudarlas. Pero si ellas no quieren, entonces no pasa nada, voy a quedar aquí com mi vida com Deus, e isso não me hará falta. Se eu tenho a amistade de Deus, e se eu estou acercando-me a pessoas de Deus em la igreja, conhecendo mais pessoas que podem agregar algo a minha fé, porque isso também é algo muito importante que nós temos que mencionar. São pessoas que a vezes não agregam nada à fé de uno. Sí. Então, por que vou involucrar-me com pessoas que não me vão agregar nada, não? Sí. Y eso también es elegir, ¿no? Es una elección. Sim. Es uno elegir cuál camino yo tengo cuál yo voy a elegir. Yo recuerdo que yo dije, no, yo voy a seguir mi fe, esta fe que yo estoy conociendo, que está cambiando mi vida, que está cambiando adentro de mí, o yo voy a seguir con ellas, que solo me invitan a hacer cosas malas que no están adentro de la palabra de Dios. Exatamente. Y yo me acuerdo que yo tuve que hacer esta elección. O yo sigo mi fe, o yo sigo mis amistades. Y a lo largo del tiempo, pasó el tiempo, ellas fueron a la iglesia, ¿no? Un día, una semana conmigo, ya no quisieron más. Y yo seguí. Conocí amistades de Dios, ¿no?
que me ajudaram muito mais adentro da igreja. E isso bem para mim. Y hoy estás aquí. Ajá, gracias a Dios, hoy Quizás estoy si no aquí. hubiera hecho esta Y elección, no estaría más aquí, ni ¿no? estuviera aqui, ajá. E o mais importante, não, como você comentou, que nele momento mais difícil, às vezes ele jovem ele está nos escutando e falando, ai, pero é tão difícil falar não, porque a coisa mais assim difícil para o jovem hoje em dia é falar não. Não? Às vezes ele tem essa dificuldade de falar, não quero, não me gusta, ou não tenho ganas de fazer isso. Ele simplesmente, ele amigo, ele melhor amigo, não, entre comillas, verdade? Está ali falando, não, vamos fazer. E quantos jovens até já tomaram malas decisões, ou até assim, meter em broncas por seguir aquele conselho, aquele mau conselho que seu amigo deu. Então, assim, às vezes uno se preocupa tanto em agradar, e isso passa com o ser humano, na verdade. Es que los jóvenes quieren encajarse, ¿no? Incluso tenemos una pregunta aquí. A ver. Ustedes están hablando sobre eso. Yo quiero leer esta pregunta. ¿Cómo enfrentar la presión para encajar? Una joven nos dejó esa pregunta. Entonces, justo lo que estamos haciendo. Esta presión, Dani, de encajar. Exatamente, essa pressão. Como eu dizia, não é a maior. É o que passa com todos nós outros. Muitas das vezes se preocupamos muito em agradar a los demás, não? Em que aquela pessoa vai pensar, em que minha amiga está pensando. Então você se preocupa muito e se olvida do mais importante, que é agradar a Deus e a ser a vontade de Deus. Então, às vezes, não se preocupa tanto em estar encarrando ou fazendo o que aquela pessoa está fazendo, e aquilo que aquela pessoa está fazendo vai levar ela para um caminho totalmente equivocado, não? E quantas vezes por esta influência, ¿no? Que uno se deja llevar, uno sale de los caminos de Dios. Porque a mí me pasaba eso cuando yo conocí a Dios. Al principio, bueno, conocí la iglesia, no conocí a Dios, porque esa es una gran diferencia también. A veces uno conoce la iglesia, le gusta frecuentar la iglesia, pero no conoció a Dios todavía. Entonces eso me pasó a mí. Yo no había conocido a Dios todavía, pero quería. Entonces dentro de la iglesia yo buscaba a Dios, yo me sentía bien, pero al llegar en la casa, mis vecinos eran muy amigos, crecimos juntos, entonces estaban así llenos de personas. Los amigos se encontraban, se reunían ahí, entonces cuando yo llegaba de la iglesia, yo los veía y yo ya me sentaba con ellos, y ahí era como si yo fuera otro mundo. Ya otro mundo, y se me olvidaba todo lo que había aprendido. Pero después, cuando yo decidí, yo dije, no, yo tengo que tomar una actitud. Estos amigos, estas amistades no me están haciendo bien. Me están influenciando para un camino que yo no quiero ir, que yo ya probé de este camino, ya vine de este camino que no me hizo bien. Y yo decidí, no voy a quedarme más con ellos. Entonces yo llegaba de la iglesia, pasaba por ellos, no puedo, hola, ¿qué tal? Pero cuando estaba dentro de mi casa, yo quedaba, cómo quería estar con ellos. Entonces este conflicto, yo quiero a Dios, pero a veces quiero estar con estos amigos, quiero hacer las cosas del mundo. Eso me costó un tiempo en la iglesia así. Hasta que eu fui sincera com Deus, porque é algo importante também, a sinceridade com Deus. Deus, ele quer este coração sincero. Sí. E eu comecei a falar com Deus, Deus, ajuda-me. Eu sei que estou mal por querer estar com eles não me fazem bem, mas eu não quero ter esse sentimento. Quero que tu saques de mim este sentimento, esta coisa de querer um pouco do mundo, porque eu quero a ti, não quero estar dividida. E comecei a buscar hasta que realmente o Espírito Santo hizo a obra em minha vida. Eu tive um encontro com Deus e aí já, isto se me foi quitado. Já, eu veia todo, pero já não, isso. Já não tinha ganas de estar aí. Nada, para nada. Então, isso é muito importante também. Sí, y yo creo que eso pasa con todas nós outras que estamos en la fe. Hay un momento de decisión. Yo me acuerdo que lo que pesa mucho era como eu provei de estar aí com as amistades e eu vi que era algo momentâneo, que às vezes estava bem, pero às vezes venia situações que me deixavam triste, às vezes minhas amigas me lastimavam, porque sempre tem
esses conflitos. Então, eu provei estar com eles, pero também provei estar com Deus. E quando uno põe aí em conta, uno diz, não quero. Por mais que o brilho, por mais que parece muito maravilhoso, o brilho do mundo é grande, quando uno prueba e hace o balance de dizer assim, não, era um momento, pero quando elas poderiam me hablavam algo que me deixava triste, ou quando a primeira oportunidade me deixavam de ladito. Então, uno vai passando por experiências e uno diz assim, não, isso eu provei e não é o que quero para mim. E quando uno experimenta ter isto com Deus, uno sabe que sim há um verdadeiro amigo e que ele suple, ele é tão maravilhoso que suple todas nossas necessidades e hacemos de nosso mundo melhor, vamos dizer assim, mesmo às vezes não tendo muita gente, nosso dia é maravilhoso porque com ele o dia queda florido, queda ensolarado, porque ele completa, ele llena, ele nos hace feliz. Não é algo de um momentito, não é algo que uma amistad hace. ¿no? Como... Exato. Esse comentário, eu queria entrar aquela outra pergunta que hablamos, porque se encarra muito com isso que estamos falando. ¿Puedo hablar? Temos uma outra pergunta que disse assim, e se encarra exatamente no que estamos falando. Disse assim, la joven, quero muito ser de Deus, pero sinto que em la iglesia soy una persona, pero quando estou com mis amigos de la universidad, es como se el mundo me jalara e soy outra persona e depois me sinto muito mal e com culpa. Então, assim, quando vi essa pergunta, eu até pensei, porque exatamente isso passou comigo, porque quando eu começava em la fé, era exatamente assim como você falou, como Ed falou, era exatamente assim. Eu estava na igreja, já estava indo os caminhos de Deus, já escutava a palavra, estava saindo no grupo jovem, me gostava estar aí, me gostava o trabalho, me gostava. E no momento da oração, eu sempre também me sentia muito mal, porque eu me acordava de tudo o que eu estava fazendo na escola, todavia não tinha nenhum comportamento, todavia não estava com minha fé definida e tinha às vezes até vergonha de falar que eu era da igreja. Sim. E tinha também a burla da escola, não? Que disse, ele é cristiano, ele é Bíblia. Ou seja, então aquela vergonha. Então, eu falava com Deus, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer as coisas bem, me sentia mal, falava com Deus, só que quando chegava no outro dia, que chegava na escola, que via a primeira amiguita, é como se houvesse um borrão em minha cabeça, não? Se volvia outra pessoa. Não, se volvia outra pessoa e me olvidava de tudo isso, não? Então, isso é o que passa com esta hobby que nos escreveu. Então, assim, só que é como estávamos comentando, no momento mais difícil de nossa vida, não? E esta jovem que nos está escutando agora, neste momento, só assim, eu lhe invito a pensar com nós outras. E no momento mais difícil da nossa vida, naquele momento que estamos passando na luta, na casa, ou na guerra, que estamos passando aquela situação que nos sentimos tristes, que nos sentimos vazia, que estamos desesperada, que estamos passando por algo muito difícil, quem está em nosso lado? Porque às vezes no momento que mais teve um momento que eu parei e pensei, pero pera-me. E nos momentos que mais necessito, eles não estão aí. Ao contrário, muitas das vezes uno não entende, esta rusga uno. No momento que eu mais necessitava, quem estava aí comigo? Ele, Senhor Jesus. Então eu pensei, ele é meu amigo verdadeiro. E esses conflitos vêm por causa disso, porque há um momento que uno vai ter que elegir. Há um versículo que eu sempre me recuerdo que diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo el propósito é firme. Então, é como estávamos falando, já provamos um e vamos provar outro. Agora, que lhe parece se temos um propósito firme com Deus? Prueba isso. A paz vai vir, já não vai ter esses conflitos, já não vai ter isso adentro suyo, ou exato, de querer, eu preciso estar com ele, eu preciso encajar. Não,
tu coração vai ter paz, porque tu sabe o propósito, tu sabe o que tu queres. Eu quero ser feliz, eu quero conhecer a este Deus, eu quero entregar-me a Ele, eu quero receber isso que eles estão falando. Então, tu coraçãozito vai ter paz, não? E isso no também pensar no como eu me quedo, como minha consciência dentro de mim se queda quando eu estou com estas malas amistades, não? Me hace bem quando eu chego em la casa, não? Me quedo triste, me sinto vacía. Com a consciência pesada. Consciência pesada. Sabe que não vale a pena. Não vale a vale pena. isso. E como eu me sinto quando eu estou involucrada aí com as coisas de Deus, com amistades que são de Deus, não? Que têm buenas coisas para oferecer-me para mim. É esta paz, não? Como Maina dijo no versículo. É esta paz. Então, elegir. Eu vou querer estar aí com esta consciência pesada, vazia dentro de mim, ou eu vou ter qual caminho eu vou querer? Ou eu vou estar com esta paz? Eu vou querer esta paz que o Senhor Jesus tem para E oferecer. quando elige, aunque não tenha forças, como eu dei um exemplo, eu clamei a Deus, eu comecei a buscar a Deus, me ajuda, porque por mim mesma eu não estou tendo forças. Minha atitude foi alejar-me de las amistades, porque isso Deus não vai Não poder hace fazer por por mim. nosotros, Não. sí. Eu tive que dizer, não vou alejar-me. Pero eu sentia ganas de estar com eles. Sí. Pero eu não vou estar. Então, Senhor Jesus, me ajuda. Eu quero conhecer-te a ti para que estes desejos não hagam parte mais de minha vida. Então, quando eu conheci, isso foi maravilhoso, porque aí já eu mirava e, não vale a pena. Já queda raro, não? Tranquilas, vai chegar um momento que vai parecer raro aquelas amistades que vocês andavam e faziam as coisas aí meio loucas. Aí agora você vai mirar, isso não, já não é para mim. Vai ser natural, não? É como asco de aquela situação, não das pessoas, mas das situações que vivíamos. Sí. Porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus, hace isso em nossa vida. Ele tem este poder de transformar nosso interior. Nossa parte é obedecer a palavra. Quando obedecemos a palavra, buscamos a Ele, Ele completa, Ele hace esta obra maravilhosa que só Ele pode fazer. E, na verdade, minha maior preocupação era como me alejo de minhas amigas que elas quero tanto, pero na verdade não necessitou. Porque quando houve este cambio dentro mío de minhas atitudes, quando eu elegi a obedecer a ser a vontade de Deus, eu que era, Dani, aquela mais animada e todo, eu me tornei aburrida para elas. Porque o tema que eu falava já não era o tema que elas queriam escutar. Minha prática já era completamente diferente. Então, não, eu já me tornei aquela pessoa aburrida. Então, eu tive que tomar o primeiro passo, sim. Pero la verdade, nem necessitou de eu me alejar de elas. Elas mesmas se foram alejando de mim, sabe? E automaticamente isso passa, porque nós passamos a ser esta luz. Uno passa a ser esta luz. E as pessoas muitas vezes não querem estar cerca desta luz. Nossa parte é falar deste amor, mostrar nosso testemunho, pero não obrigar a nadie a seguir. E isso automaticamente muitas não querem. Então, é como dijiste, comigo passou o mesmo. De novo, falando de la igreja, falando de Jesus. Não quero escuchar isso, porque elas veniam falando de seus fines de semana, de sua fiesta, de los novios que tinham. E eu, que era que eu assim, eu fui para a igreja. E para mim, para nada isto era aburrido, porque quando conhecemos de verdade, isso já não passa a ser aburrido. Antes sim, eu não havia conhecido a Deus, eu veia, eu não tenho nada de novidade para falar com elas. Então, depois que sim, tive essa experiência com Deus, já isso para mim era o melhor. Hasta hoje é o melhor, que provamos de lo melhor. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada, absolutamente nada se compara a isso. E perdão, e deixar de ser nossa vontade para poder ser a dele. Sim. Verdade? E não é pensar que está perdendo. Por lo contrário, quando uno empieza a madurar em sua fé, a crescer espiritualmente, vamos dizer assim, dar seus pasitos, as fases vão cambiando. Então, esta fase de estar aí com elas já passou.
tu não estás perdendo, tu estás caminhando para o próximo passo, para tu fé ser mais madura, tu está invertindo em tu vida espiritual, então está progressando espiritualmente. Às vezes uno pensa, estou perdendo. Não, por lo contrário, tu estás ganhando e ganhando muito e crescendo muito e avançando, mientras que essas ellas estão aí perdidas neste mundo. Então, não quede triste, não? Em todo que sembramos, cosechamos. Exatamente. Né? Todo que sembramos, cosechamos. Eles estão, a hora está dolendo, porque querendo ou não, é um sacrifício para muitos, não a princípio, pero estão fazendo a vontade, estou sembrando, cosechando a vontade de Deus, e amanhã Deus vai dar o melhor para eles. Não? Isso é certo que vai passar. Tenho uma pergunta mais aqui que queria contestar, que diz assim: em minha escola há um muchacho que quer acercar-se a mim, e é um jovem diferente de los demás, pero me dice que no puedo noviarme con alguien que no sea de la iglesia, pero no le puedo traer a la iglesia también. Entonces, bueno, la primera cuestión aquí. Me dicen que no puedo noviarme con alguien que no sea de la iglesia. ¿Quién lo dice esto? Vamos ver. ¿De dónde vino? La palabra de Dios nos enseña, porque no es lo que me encantó a mí cuando yo llegué en la iglesia, es que era prohibido prohibir algo, ¿no? Sí. No puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, no escuché esto, para nada. Yo también. Yo escuché la palabra, y la palabra fue que me convenció de lo que tenía que hacer. Sí. Entonces, no es, aquí dice, estaba até separando un versículo que dice, no sabéis que la amistad, bueno, ya mencionamos eso, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Outro ponto. La Bíblia diz também que não devemos la luz não tem comunhão com as tinieblas. Então, esta é a palavra que para mim me despertou. Não puedo ter comunhão com as tinieblas. Então, este muchacho que aparentemente é diferente de los demás, aqui eu já não menciono detalhes, pero provavelmente é um muchacho que não tem vícios, que talvez seja educado, de família, pero não é de la misma fé. Então, não é que a igreja disse que não puedo noviar-me, não. A palavra de Deus me orienta que eu não posso involucrar-me com uma pessoa que não tenha a mesma fé que eu. ¿Por quê? Porque vamos estar em choque. Conflitos. E é muito mais fácil. Aqui ela disse, pero eu não posso levá-lo à igreja, pero é muito mais fácil. Uma vez que ela esteja involucrada sentimentalmente com ele le sacar da igreja do que ela levar-lhe a Deus. E a pergunta que hacemos também para Edja, não? Será que deveras este jovem é um jovem diferente, ou por el sentimento que ela já tem em seu coração, por ele já está nascendo, Edja não está conseguindo ver, exatamente, não está conseguindo ver os comportamentos, porque muitas das vezes o próprio Deus já está ensinando malos comportamentos nele, não comportamentos que não deve descer, não tem que ter, melhor dito, pero é por esse sentimento. E mira que a Bíblia nos ensina que o coração é enganoso. Então, muitas das vezes, quando tem esse sentimento hacia alguém, acaba quedando cega e não conseguindo ver o que está bem adelante de Edja, verdade? Pero se Edja, neste momento, Edja para e pensa e começa a ver de maneira diferente, a lo mejor já vai encontrar algo que deveras, porque é tão diferente, verdade? Quando uno encontra alguém, quando Deus envia para alguém uma pessoa que é de Deus, que tem a mesma fé, que tem o mesmo propósito, às vezes nele momento ele já não vai entender, pero se neste momento é de entregue nas mãos de Deus e confia, quando venga deveras um homem de Deus com a mesma fé, com o mesmo propósito que Edja, é tão lindo, tão diferente. Edja vai mirar para trás, ela vai falar, Deus meu, que bueno que eu não me meti em aquele relacionamento. Vale a pena esperar. E às vezes também é uno perguntar, será que é o momento? Não, que eu me involucre agora com alguém. Com um muchacho de la escuela ou del trabajo, lo que sea. ¿Será que es el momento? ¿Será que no es el momento que primero yo me aferre más a Dios, yo me entregue más a Dios, mi fe no se desarrolle más
para las cosas de Dios, yo conozca a Dios, yo tenga mi experiencia con Dios, porque la palabra de Dios incluso dice, ¿no? Primero buscar las cosas del Señor, que lo demás Él mismo va a añadir, ¿verdad? Entonces, es primero buscar las cosas de Él y Él después, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Él va a saber el momento cierto, ¿no? De bendecir la vida sentimental con la persona correcta, con la persona que Él vea que es correcta para ella. Sí, Porque Ele consegue ver adelante. Nosotros conseguimos mirar lo que está sucediendo ahora. Dios sabe lo que va a suceder mañana. Dios conoce los intentos del corazón. Y es muy peligroso cuando uno piensa, ay, pero esta persona no es la iglesia, pero ay, es un muchacho bueno, de familia y todo. Pero tú no sabes la intención de este muchacho. Sí. Tú no sabes si cuántas son las personas que se involucraron, se casaron inclusive, fueron muy infelices, sufrieron assim coisas horríveis e não era necessário hacer. Uma pessoa que está conhecendo a Deus agora, se ella, como Jack dijo, prioriza esto, prioriza su vida con Dios. Dios nos va a guiar a la persona cierta, la persona que nos va a hacer feliz. Nosotras somos casadas hoy, ¿no? Yo cuántas veces, si yo hubiera elegido personas, en principio de mi fe, que no fuera una persona de Dios, yo no estaría aquí. Yo sería una mujer infeliz, yo iba a tener tal vez nenhum matrimônio, pero uma relação que não ia funcionar, que ia generar muitos problemas em minha vida. E é por isso que ella tem que entender o que ella quer para sua vida. Porque assim, las jóvenes, eu sei que querem, mira los muchachos, querem ter novio, viene isso, não? Como será quando eu tenha meu novio? Isso é algo que passa. Pero, assim como disse a Bíblia, tu desejo vendrá para ti, não será contra ti, pero a ti cumple dominarlo. Los deseos de la juventude, las hormonas, vienen aí para todos, pero o que eu quero para minha vida? Eu quero um relacionamento que, quando seja momento de ir à igreja, ele diga, não vou, eu quero ir em outro lugar. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? Então, quando venir este sentimento, você vai ter que dominar, de dizer, não é isso que eu elegi para minha vida. Então, vou dominar, vou ser firme e não vou por este caminho, porque tenho um caminho, eu elegi um outro caminho. E quando eu elijo este caminho, eu vou ter que pagar o preço, porque sí, tem um preço, não? Pero depois, uno vai cosechar os frutos de esta renúncia, não? E isto não sucede apenas para jovens. Todas as edades, às vezes uno pensa, eu necessito cuidar da minha vida sentimental, pero vai cuidar da vida sentimental de uma maneira equivocada, buscando uma pessoa que não está na mesma fé. Então, isso não vai sair bem, porque uma pessoa que não tem o temor de Deus, como ela vai praticar o que está escrito na palavra de Deus se ela não tem este temor a Deus? Então, não há como ter relacionamento bem sucedido nesse sentido. Sim. E bueno, nosotros tenemos também nossas redes sociais, como já dijimos antes, vocês podem acompanhar-nos, deixar perguntas também, porque estamos aqui, cada episódio vamos estar contestando perguntas, seja sobre qual assunto que quiera, seja sobre família, sobre... Bueno, há muitas coisas que vocês quizás queiram perguntar e vamos estar aqui, estamos de lunes a viernes, todos os dias às 6 da tarde por YouTube. Temos nossa plataforma em Spotify, em Instagram. Pode suscrever-nos em nosso canal, compartilhar também, não? Se este episódio ajudou. Temos já perdi a conta, não sei se é o sexto, o sétimo. Estamos na segunda semana. Na segunda semana. Então, entre em nosso canal, assista os demais episódios também, que estão bueníssimos para ajudar a todos vocês. Bueno, e aqui nos despedimos. Foi um gosto estar aqui uma vez mais com todos vocês, falando. E vou ler este versículo novamente. Não améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanglória de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es eso que nosotros queremos, permanecer para siempre, eternamente en los cielos. Entonces,
Nos Nos vamos. vamos. Um besito a todas. Bye. Tchau.